Olá, meninos. Vamos iniciar mais um vídeo e vamos notar aqui algumas coisinhas, tá? A gente vai perceber que pode a gente ter visto na eletroquímica todos esses slides aqui, as questões da oxidação, redução, falamos um pouco da pilha. Isso aqui falamos do agente redutor, agente oxidante, né? Falei das semi-reações para vocês, falei dos potenciais de redução para vocês, né? Assim, quem tem maior potencial tem aí uma maior capacidade de reduzir, né? Fizemos aqui, né, sobre os potenciais. Então, ficou faltando a gente falar sobre a pilha mesmo, né? A gente montar o esqueminha da pilha e ver o que acontece na pilha, tá? Para a gente poder fazer essa questão da pilha, a gente vai precisar montar tudo aí a respeito da pilha, tá bom? Então, a gente vai finalizar essa parte da eletroquímica, tá bom? Então, a pilha mais conhecida, gente, é a pilha, tá? De Daniel, tá? A pilha de Daniel, ela é constituída por isso daqui, tá? Então, nós vamos... deixa eu tentar fazer para vocês aqui. Quando a gente está trabalhando com a pilha de Daniel, tá? Então, aqui, a pilha que a gente vai trabalhar é a pilha de Daniel. A partir da pilha de Daniel, a gente consegue entender as outras pilhas, tá? Então, o Daniel, ele trabalha com dois tipos de metais, que é o zinco, tá? E o cobre. Como vocês podem ter percebido, quando a gente trabalha com a oxidação e redução, a gente vai precisar sempre ter dois componentes. A gente vai precisar ter o zinco com o NOx zero e o zinco mais 2, tá? Ó. Sempre vai precisar desses dois, tá? Porque, né, a gente precisa transferir elétrons. Então, na pilha de Daniel, eu vou ter que ter esses dois. Como a gente vai precisar do zinco zero e do zinco mais 2, nós vamos precisar também nós vamos precisar também aqui do cobre, né? Do cobre. Nós vamos precisar do cobre zero e do cobre mais 2. Então, nós vamos precisar desses dois componentes, tá? Então, a gente precisa ter eles aí, tá? Que a pilha sempre vai precisar. Então, gente, quando a gente se refere todo o elemento com NOx zero, é o elemento metálico. Então, esses aqui que é o zero, eles vão ser as nossas barras metálicas. Então, na pilha de Daniel, a gente vai ter duas barras metálicas. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Olha, vou colocar uma de azul, vou deixar essa aqui em azul mesmo, vou chamar essa aqui de cobre, tá? Então, essa barra metálica é o cobre zero. Toda vez que for o zero em cima, quer dizer que é o metal em si, tá? E nós vamos ter esse aqui vai ser o cobre zero, e a gente vai ter uma outra barra metálica que vai ser o zinco.
Deixa eu pegar essa aqui e colocar do mesmo tamanho, tá? Então, nós vamos ter que ter essas barras metálicas na pilha de Daniel, tá? Ó, ok? Então, esse aqui vai ser, por exemplo, o cobre zero, tá, gente? Esse aqui vai ser o nosso cobre zero, tá bom? E esse aqui vai ser o nosso zinco zero. A primeira coisa que a gente vai ter que ter são os nossos íons aí, né? As nossas barras metálicas que vão corresponder aos nossos, né? Os nossos metais aí com NOx zero, tá? Não trabalhar não, né? Agora, posteriormente, nós vamos ter, né? Então, esses dois nós vamos ter, tá? Pra gente montar a pilha de Daniel. Agora, para a gente poder ter o zinco mais 2 e o cobre mais 2, zinco mais 2 e cobre mais 2, a gente só acha em soluções. Quais soluções, tá? Isso aí a gente só consegue formar com soluções. Por exemplo, a solução de sulfato de zinco e sulfato de cobre. Então, para que né, aconteça a troca desses elétrons, igual eu falei com vocês, que a gente precisa estar, essa reação precisa estar acontecendo, aqui embaixo a gente vai ter uma cuba com essa solução, com a solução de sulfato de zinco, e aqui embaixo uma solução de sulfato de cobre, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma cuba. Então, aqui a gente vai ter, tá? Essa cuba aqui, tá? Então, vamos colocar essa cuba também lá pro outro lado. E essa outra cuba aqui também. O que que a gente vai ter nessa cuba? Uma solução, tá? Aqui eu não consegui fazer, tá? Mas aqui embaixo a gente vai ter uma solução de sulfato de zinco, tá? Quando o sulfato de zinco ele está em solução, quando o sulfato de zinco ele está em solução, ele se dissocia, tá, gente? Em 5 mais 2 e esse é o 4 menos 2, tá? Então, justamente, quando ele está em solução, quando ele está em solução aquosa, tá? Ele vai ter essa dissociação, tá? Então, aqui embaixo do zinco metálico, nós vamos ter essa solução que dissocia isso daqui, tá bom?
ok? E aqui é a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer com o cobre, tá? Ó. Qualquer solução que nos dê um cobre mais 2, tá? Justamente por causa das semi-reações, tá, gente? Bom, entre as duas placas, eu vou ligar aqui, tá? Um fio metálico, tá? Para poder, entre essas duas placas, a gente vai ter aqui a transferência, tá? Deixa eu colocar aqui no desenho original. A gente vai ter aqui um fio condutor entre as duas placas metálicas, tá bom? Então, a gente tá montando a pilha. Então, vamos colocar aqui o fio metálico. Olha, então aqui, gente, o que que nós vamos ter aqui? Esse aqui é o nosso fio metálico. Para que serve esse fio metálico, gente? Esse fio condutor? Serve justamente para transferir os elétrons de um para o outro. Aqui nós vamos ter uma semi-reação. Essas semi-reações que nós vimos. Na semi-reação, nós temos transferência de elétrons, justamente que é a oxirredução. E o fio metálico que vai fazer essa condução dos elétrons, tá? Nesse fio metálico aqui a gente coloca um medidor de tensão, para medir a DDP. Geralmente a gente expressa, a gente coloca aqui um voltímetro, né, um aparelho para a gente poder medir a pressão. Geralmente a gente expressa assim, né? Porque a gente tem um voltímetro. Vou colocar ele aqui, vou colocar aqui de amarelo. Geralmente a gente coloca um medidor ali de pressão, de voltagem, desculpa, para poder a gente ter, tá? Essa medição. Ixi, não ficou legal. Peraí. Aqui ele tem então aqui ele vai medir a DDP pra gente, tá bom? Bom, e aqui entre as soluções, gente, a gente tem uma ponte salina, tá? Eu tô tentando fazer a ponte salina, tá? Só um minutinho, gente, vamos lá.
A gente vai ligar, fazer uma ponte entre essas duas soluções, tá? Aí, para que serve a ponte salina? Justamente para fazer a transferência dos íons, tá? Então, aqui seria a ponte salina. Ela ficou um pouco grandinha aqui. Então, aqui nós temos a nossa ponte salina que vai ligar nessas soluções aqui, tá? Então, a gente vai montar a pilha nesse sentido, tá? Então, a gente vai precisar, tá? Desses dois, tá? Dessas cubas para ter as soluções. E essas a gente vai ter aqui as nossas barras metálicas que a gente vai chamar de nossos eletrodos, tá? Então, nós vamos ver aqui como é que funciona. Então, os eletrodos de uma pilha são chamados de polo e recebem o nome de cátodo, do eletrodo que ocorre a redução, e anodo, o eletrodo que ocorre o processo de oxidação, tá? Então, antes da gente ver os nomes, vamos ver. Como a gente está acontecendo, nós temos ali cobre e zinco, a gente pegou as duas semi-reações de redução dos dois componentes, que é o cobre e o zinco. Então, a gente tem que o cobre, o potencial de redução dele é 0,34 volts, e do zinco é menos 0,76 volts. Então, a partir disso daqui, todos os dois potenciais são de redução. Tá vendo que a gente tem elétrons aí no nosso reagente? Os elétrons, eles estão entrando, então todos os dois potenciais são em reações de redução. Então, pelo maior valor, a gente sabe que o cobre ele tem o maior valor. Então, a gente sabe que o cobre ele vai reduzir. Então, o nosso, consequentemente, o nosso zinco, ele vai oxidar. Tá? Então, aí a gente vai ter isso daí pra gente. Então, o cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar, tá? Então, quando a gente tem uma equação de oxidação, a gente vai precisar inverter essa equação, né? A oxidação é inversa aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Os átomos de zinco são convertidos em zinco mais 2 em um dos compartimentos, liberando elétrons para o circuito externo, como mostra essa reação. Então, essa reação ela vai precisar ser invertida. Então, a gente vai ter que aquela barra metálica de zinco, ela vai ter que ser transformada em zinco mais 2, tá? E quando a gente tem esse processo, o lado, né, que a gente fala, a gente chama que aquele lado, o eletrodo que tem o zinco, ele é chamado de anodo, tá? Então, na pilha, tudo que se oxida é chamado de anodo. Então, o zinco é o nosso anodo da pilha, tá? Então, esses dois elétrons, eles vão ser liberados para o zinco. Então, o que está acontecendo na nossa pilha? O nosso zinco aqui, ó, vamos lá. O nosso zinco, ele vai oxidar. Se ele vai oxidar, ele vai liberar elétrons. Então, os elétrons vão sair aqui. E o que vai acontecer? O nosso zinco, né, de inox 0, ele vai ser transformado em zinco mais 2, gente. Então, o que acontece? Essa placa aqui, quando a gente vai trabalhar com pilha, uma coisa se corrói, uma coisa se deposita. Essa placa, ela vai ter que ser corroída para ser transformada em zinco mais 2. Então, essa placa, ao longo do tempo, ela vai ser corroída até se transformar em zinco mais 2, sendo depositada na solução, tá? Porque ela vai sendo oxidada.
tá? E os elétrons, eles vão sendo liberados daqui e transferidos para o cobre, tá? Então, os elétrons vão sair daqui do zinco 0, vão ser transferidos para o cobre 0, e aí o zinco 0 se transforma em zinco mais 2 e vão se depositando aqui na solução, tá? Esse lado, né, da cuba eletrolítica, que a gente fala eletrodo, né, aqui a gente tem um eletrodo, aqui a gente tem outro eletrodo. Esse eletrodo a gente chama de anodo, tá? O lado que oxida a gente chama de anodo. A gente fala que a gente tem a regrinha que a gente chama de CRAL, tá? Olha, CRAL. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, a gente tem uma regrinha que a gente chama de CRAL, olha, vamos colocar aqui, ó. Pra gente saber o que é anodo, o que é catodo, tá? A gente sempre vai trabalhar com anodo e catodo. Aqui na nossa pilha, na eletroquímica, ó, CRAL, vamos lá. Ó, o que significa o CRAL? Catodo reduz. Anodo oxida. Só lembrar daquele nado, né? A gente tem um nado que chama CRAL. Então, catodo reduz, anodo oxida. Então, esse lado oxidou. Então, esse lado aqui nosso vai ser um anodo. Então, o zinco é o nosso anodo, tá? Então, vamos aqui pro cobre. Então, o nosso cobre, ele reduz. Então, aqui o nosso cobre, ele vai ganhar elétrons. Ah, por quê? Ah, ele vai ganhar elétrons. Por quê? Os elétrons, gente, eles vão sair daqui do cobre e passar para lá. Qual que vai ser o fluxo de transferência dos nossos elétrons? Ele vai ser nesse sentido, olha. Olha, os elétrons, eles vão se transferir nesse sentido, olha aqui, ó, tá? Então, os elétrons vão sair do zinco e passar para o cobre. Na hora que os elétrons passam por esse aparelho, o aparelho consegue medir a voltagem. Ele consegue medir a amperagem ali, consegue medir a voltagem e a gente consegue ter energia elétrica. Por isso que a pilha é energia química virando energia elétrica, tá? Então, aqui a gente tem ganho de elétrons. E aí acontece que aqui o nosso processo vai ser inverso. Através da nossa equação ali, o nosso cobre mais 2, ele vira cobre 0. Então, o cobre aqui da solução, ele vai virar cobre 0. Então, ou seja, vai ter um aumento dessa placa. Enquanto essa placa vai corroer, porque ela tem que transformar em zinco mais 2, essa aqui vai depositar, tá? E esse lado aqui, ele vai chamar de quê? De cátodo. Além disso, a nossa pilha, ela vai ter lado positivo e lado negativo. O nosso anodo é o lado negativo e o cátodo é o lado positivo, tá? Então, é basicamente isso daí, tá? Então, qual que vai ser o fluxo de transferência de elétrons do anodo para o catodo? Justamente porque aqui oxida, não tem como, o elétron que sai daqui para lá, tá? Esse lado vai ser o nosso anodo, aqui vai ser o catodo, tá? Aí agora, para que existe a ponte salina, gente? Por quê? À medida que o tempo passa, esse lado vai ficando com excesso de íons, zinco mais 2. E esse lado, ele vai perdendo íons cobre mais 2, né? Porque aqui vai se transformando em cobre 0 e vai tendo excesso de íons SO4 menos 2. Então, essa ponte, ela serve para equilibrar esses íons, tanto para não ficar sobrando essa quantidade de íons. Então, aqui tem a transferência desses íons para equilibrar, para não ficar tanto íon de uma determinada espécie somente, tá? Então, vamos olhar aqui pelo slide. Então, aqui, ó. Então, dizemos que o eletrodo zinco é o polo negativo ou anodo. Sim, o zinco é o nosso polo negativo ou anodo.
E aqui o cobre é o nosso polo positivo ou o cátodo, certo? Então, quando a gente pega as duas semi-reações, então aqui a gente pega o nosso cátodo, que é o cobre, e o nosso anodo, que é o zinco. Lembrando que para a gente fazer a reação global, a gente tem que escrever o anodo na forma, né, de uma reação, semi-reação de oxidação. Quando a gente soma, a gente tem a equação global da pilha. A equação global da pilha é essa daqui. Por essa equação, a gente consegue determinar que o zinco oxida, aumentou o NOx, e o cobre reduz, diminuiu o NOx, tá? Então, vamos ver o que acontece com a pilha ao longo do tempo. Ó, após algum tempo, verifica-se algumas alterações no sistema. Ó, o eletrodo de cobre começa a aumentar sua massa. Por quê? O eletrodo de cobre começa a aumentar a massa. Porque a gente vai, né, aqui vai transformando em cobre zero. Começa a depositar. Então, aqui a gente vai ter um acréscimo, né? Então, aqui começa a aumentar, ó. Vou colocar aqui de laranja, só para vocês entenderem que aumentou. Então, aqui começa a aumentar a massa, tá? O eletrodo de zinco começa a diminuir sua massa, ou seja, ele começa a ser corroído. Ó, então, vamos colocar aqui que ele vai começar a ser corroído. Aqui não tem muito como apagar, mas ó, ele vai diminuir de tamanho, tá? Então, ele começa a ser corroído, tá? Então, esse aumenta, esse diminui, tá? Vamos lá. Ou então, o eletrodo de zinco começa corroído. Gente, sempre que oxida, vai ser corroído, tá? O galvanômetro registra uma DDP de 1,1 volts. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente calcula. Esse 1,1 volts é a tensão que a gente consegue medir pelaquela transferência de elétrons. Aí eu vou mostrar aqui como é que a gente acha, tá? A solução de cobre começa a diminuir sua concentração de cobre mais 2, justamente porque cobre mais 2 está sendo transformado em cobre zero. A solução de zinco começa a aumentar sua concentração de zinco mais 2, justamente porque o zinco zero começa a transformar em zinco mais 2. Essas alterações estão associadas à reação existente entre cobre e zinco, né? Que é a equação aqui, ó, que está sendo depositado, aqui está sendo reduzido, aqui começa a depositar zinco mais 2, né? E aqui, ó, a transferência de elétrons, ó, depositado, corroído, tá? Os elétrons são transferidos aqui, ó, do anodo para o cátodo. Agora, para a gente calcular o semipotencial de redução, esse E, gente, é o potencial que marca lá no galvanômetro, aqui, ó. Aqui onde está medindo, aqui, ó. No galvanômetro, não. Pode ser também ali na tensão, né? Como é que a gente mede essa tensão? A gente vai medir pelo seguinte: a gente vai pegar o potencial de redução do cátodo. Qual que é o potencial de redução do cátodo? Vou pegar aqui para vocês, ó, na tabela. 0,34. E subtrair do potencial de redução do anodo, que é 0,76. Então, aqui para o nosso exercício, vai ficar o seguinte, ó. O cátodo é o cobre. Então, se a gente fosse calcular o potencial de redução, o cátodo é o cobre. Qual que é o E do cobre? 0,34. Qual que é o potencial de redução? De redução, tem que ser o de redução, como está escrito aqui na equação. Qual que é o potencial de redução do anodo? 0,76. Na verdade, aqui tem um menos também, né? Então, vai ser menos 0,76. Então, quando a gente faz isso aqui, isso se transforma em 0,34 mais 0,76. Dessa forma, eu acho que o potencial medido lá naquele aparelho vai ser 1,1 volts, que é o potencial que eu falei com vocês. Então, é só pegar os dois potenciais que a gente acha aqui, ó, pelos potenciais de redução, tá? Tem que ser os mesmos, redução, e somar, quer dizer, e subtrair um pelo outro. O redução menos de oxidação. Menos o de redução menos o que oxida, tá? Então, aí a gente acha o valor da DDP, que é 1,1 volts, tá?
Normalmente a notação da pilha é feita pela representação. Redutor, cátion, redutores sua concentração, cátion do oxidante sua concentração. Então, geralmente a pilha ela também pode ser representada pelo... O que é Aí no caso aqui, seria o contrário, né? Que é o que oxidou. Só um minutinho. Como é que a gente representa aqui a pilha, geralmente? A gente vai colocar... mas aqui... Esse aqui, gente, depois eu falo pra vocês, tá? Esse aqui tá escrito errado. Mas aí aqui, em relação à ponte salina, tá? A ponte salina, ela é que fecha o circuito interno. A Watt nada mais é do que um tubo contendo uma solução de sal que não interfere no processo, que é o KCl, tá? Ela impede o acúmulo de cargas elétricas nas soluções eletrolíticas, permitindo a migração dos íons de uma célula a outra, tá? As soluções de ambos os eletrodos começam a ter excesso de íons positivos de zinco mais 2 no anodo e de íons negativos no catodo. O sistema só estará fechado se houver neutralidade. Então, aqui a ponte salina, que é essa daqui, ela serve justamente, tá vendo aqui, ó, os íons entrando, ela só serve justamente para ver este equilíbrio, tá bom? Então, gente, aqui a gente finaliza a eletroquímica, tá? Um abraço, até a próxima aula.